Josias, é muito interessante, né, esses dois pontos em relação a essas tarifas dos Estados Unidos. Politicamente, é o que ontem você dizia, foi um presente para o Lula, as pessoas falam, foi um favor que Trump fez. Isso veio, inclusive, nesse momento, né, em que eles fazem os pobres versus os ricos, as questões das tarifas e tudo mais. Parece que até as coisas são casadas. Mas, por outro lado, o prejuízo econômico é um problemaço para essa reta final do governo Lula, o que faz também com que a popularidade dele possa piorar nesse sentido. Pode vir aí inflação, essa é a nossa manchete principal neste momento. Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o professor Marcos Lisboa para que a gente possa falar também sobre economia, mas eu queria até falar com você um pouco sobre esse ponto de vista político neste momento. O governo, Haddad ontem na fala ali que ele teve com os jornalistas, demonstrou a preocupação, porque assim, é uma batata quente na mão deles, né? Hoje tem várias reportagens na nossa página do impacto disso em vários setores, tem coisas já práticas acontecendo, 50 containers de pescados parados à espera de uma resposta. O café também com uma preocupação gigante. Então, quer dizer, o problema econômico, ele é muito maior do que o benefício político para o presidente Lula. Como é que você faz esse equilíbrio, Josias, desses dois pontos? O Lula está diante de um fato consumado, né, Fabíola? Aconteceu, ele precisa reagir. Do ponto de vista político, ele de fato recebeu dos seus adversários os inimigos que ele pedia a Deus. O Lula é apontado pela oposição como um político defasado, e ele foi presenteado pelos adversários com dois inimigos que ele pedia a Deus, os bilionários e o tio Sam. Ele agora está fazendo uma excursão ao passado, ele retirou da mochila, o Lula retirou da mochila duas ferramentas antigas, a luta de classes e o nacionalismo. Ele que é avesso a celular, está bombando nas redes sociais. Há 2 semanas havia no Palácio do Planalto um presidente combalido à procura de um discurso. Os rivais revigoraram o Lula, fizeram 2 gols contra. Na crise do IOF, o Centrão, adepto do Tarcísio de Freitas, o Centrão tarcisista, forneceu material para memes anti-Congresso. E ao inspirar esse tarifaço do Trump contra o Brasil, o clã Bolsonaro ressuscitou o imperialismo nostálgico, aquele bom e velho imperialismo yankee que sempre animou a esquerda a viver no Brasil. De repente, o Lula passou a dispor de 2 bandeiras que são populistas e populares ao mesmo tempo. O pobre contra os ricos, pobres contra ricos, e Yankees go home. Quer dizer, ele tem uma bandeira agora nacionalista, é o herói da resistência da pátria. Então, se a conjuntura dos últimos dias virasse um roteiro de cinema, resultaria numa comédia dramática. E deve doer muito nos membros da oposição bolsonarista a percepção de que eles comprometem a cena fazendo o papel de vassalos desastrados num enredo confuso, em que o protagonista é um gorila alaranjado, o coadjuvante é um capitão golpista e o epílogo é a cadeia. Então a oposição está mal na fita. O Lula também está fazendo o jogo dele, politicamente é o jogo que ele tem para fazer. E o jogo está sendo favorável a ele. Os adversários fizeram gols contra, ele está aproveitando a cena. Agora, evidentemente, do ponto de vista econômico, o governo tem um desafio a enfrentar. Se tudo der errado lá na frente, o Lula ainda pode, ele dispõe de um álibi. A culpa não é do governo, a culpa é do Trump, a culpa é do bolsonarismo que trouxe essa encrenca das tarifas para convulsionar a economia brasileira. Agora, do ponto de vista político, ele não tinha muito a fazer além do que está fazendo. E ele é hoje um personagem revigorado. Há 2 semanas estava combalido no Palácio do Planalto, né? E ele se revigorou. Está fazendo o que deve ser feito. Aparentemente, a resposta econômica dele é a resposta adequada. Olha, vamos retaliar, vamos ver qual é a melhor forma de fazer essa retaliação. Vai ouvir os empresários, diz que não age com 39 graus de febre, então mostra um comedimento. E ele, de certo modo, Fabiola, está se oferecendo ao empresariado, que sabemos todos que no Brasil tem um viés bolsonarista, está se oferecendo como garoto propaganda dos empresários brasileiros. Na entrevista ao Jornal Nacional ontem ele falou, vamos abrir novos mercados e eu estou pronto a fazer esse papel, eu sou o primeiro a me empenhar pela abertura de novos mercados. Então ele está fazendo o jogo
que deve ser feito, Fabiola. Ele foi presenteado, como disse, o Lula foi presenteado pela oposição com os inimigos que ele pediu a Deus. Então a conjuntura é boa para ele, é favorável do ponto de vista político, e ele está fazendo, em matéria econômica, o que lhe cabe fazer. Bom, eu gostei desse gancho aí para o nosso entrevistado que abre o nosso All News de hoje aqui. Quer dizer, esse ganho político, né? Quer dizer, essa possibilidade dessa briga aí política, ela é maior do que o prejuízo econômico de tarifas desse porte? Vamos entender melhor. Professor Marcos Lisboa conosco aqui, economista. Ai, 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 que situação, hein, professor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. E aí, o ganho político, ele é maior do que a perda econômica para o país? Como é que o senhor está analisando esse tarifaço americano? O que fazer, professor? Olha, em primeiro lugar, tarifa é ruim para a população local, né? Para o país que impõe tarifas de importação. Isso significa preços mais caros, maior dificuldade de acesso a bens de consumo e maior dificuldade de acesso a bens intermediários, que talvez seja o maior problema, né? Quer dizer, na hora que você tributa aço, tributa alumínio, né, você não está tributando, você não está prejudicando apenas aquele setor, né? Você prejudica toda a cadeia produtiva que depende daqueles insumos. E isso tem um efeito difuso sobre a economia, né? Durante muito tempo, os economistas acharam que esses efeitos eram relativamente pequenos, porque olhavam só o efeito imediato sobre o setor. O que a gente aprendeu nos últimos 20 anos é que o efeito é muito maior do que o esperado, porque isso dissemina sobre toda a cadeia produtiva e é várias vezes maior do que o efeito imediato. É muito surpreendente o governo Trump adotar essa estratégia, né? Acho que está todo mundo, acho que poucas vezes eu vi tamanho consenso na academia americana de que essa é uma estratégia que vai custar cara para o povo americano. Como é que um país reage a isso, né? Como é que um país reage a essa falta de racionalidade econômica? Aí eu acho que tem dois caminhos, né? Um caminho é o caminho meio da China, de outros países. Olha, vamos ficar em silêncio, a gente faz alguns gestos, né, concretos, né, mostrando que o problema foi criado, né? E essa é uma estratégia do governo americano que deve ter vários efeitos colaterais negativos para a economia americana. Outra estratégia que parece estar acontecendo aqui é aproveitar isso para ter o inimigo externo, que é uma estratégia típica do populismo, né? Você tem um inimigo, né, comum, né, e você se vale desse inimigo para galvanizar a militância.